Meus irmãos, eu vos saúdo o papai do Senhor, amém? Podem tomar seus assentos, meus irmãos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo. Vamos ler alguns versículos no capítulo 2 desta mesma. Efésios capítulo 2, meus irmãos. Quantos irmãos procuram, eu estarei fazendo a leitura para adiantar. A epígrafe desse capítulo 2 é a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Apenas esses 10 versículos para a nossa meditação. A carta que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja na cidade que se situava na cidade de Efésio. Esta carta, ela é conhecida também, além de carta, uma das cartas pastorais, é conhecida também como a rainha das epístolas paulinas, não é? Porque esta carta, ela é completa nos seus ensinamentos eclesiásticos, né? Nas doutrinas eclesiásticas, tem uma profundidade imensa para a igreja, não só naquele dia, mas também nos dias atuais. E esta carta, ela é conhecida como a rainha das epístolas, por causa dos seus ensinamentos eclesiásticos, né? Superando as demais cartas epístola que o apóstolo Paulo aí escreveu. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a salvação pela graça. O apóstolo Paulo, ele traz aqui no capítulo 2 ensinamentos muito profundos, não é? Base para a nossa doutrina da salvação, que nós somos salvos mediante a graça.
E no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 10, os ensinamentos que o apóstolo Paulo traz nesses 10 versículos. No versículo 1, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Do versículo 1, 2 até o 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar da condição em que o homem, ele se encontrava, não é? Até aqui o versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala que o homem, na sua condição anterior, antes de conhecer a Cristo, ele é escravo do diabo, escravo do mundo e escravo da carne, né? É isso que o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja em Efésios, quando ele diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele se enquadra, não é, nesse grupo de pessoas que outrora, antes de conhecer a Cristo, vivia. Ele diz: e entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, né, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Ele está falando dos demais, não é? Irmãos que agora estava ali em uma igreja em Éfeso, fazendo parte do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, nesses 3 versículos, ele fala da condição do homem, não é? O homem sem Deus, o homem distante de Deus, ele é um escravo do diabo, ele é escravo do mundo, não é? Quando o apóstolo Paulo aqui fala a palavra mundo, ele está se referindo ao sistema, não é? Não é literalmente, não podemos colocar ao lado daquele mundo em que é citado por João no Evangelho, no capítulo 3, no versículo 16, quando João diz que Deus, ele amou o mundo, não é? Então, ali ele está falando do mundo, está falando de pessoas, de mim, está falando de você, literalmente ele está falando de pessoas. Mas aqui o apóstolo Paulo, quando ele usa essa palavra mundo, ele está falando do sistema, não é? O sistema do mundo, o qual a pessoa, o homem sem Deus, ele vive, não é? Ele é escravo do sistema do mundo, ele é escravo do diabo, ele é escravo da carne. Por que ele é escravo? Porque ele faz a vontade, não é? Ele está preso, a sua vontade está presa, não é? No laço do diabo. Então, ele não tem vontade própria, ele não consegue fazer algo por si mesmo. Ele está fazendo sempre sendo motivado pelo o diabo, não é? Então, ele está preso à sua vontade, ele está preso no diabo. E no mundo, por causa do sistema, não é? Ele está tão familiarizado com o sistema do mundo, não é? Que para ele tudo é normal.
Então, o apóstolo Paulo está falando aqui dessas pessoas que, antes de conhecer a Cristo, eles eram escravos, não é? E depois da carne, porque ele só faz a vontade da carne, aquilo que a carne o agrada, não é? Aquilo que agrada a carne. Ele não consegue viver, uma pessoa sem Cristo, ela não consegue fazer a vontade do Espírito, não é? Porque certamente o Espírito está adormecido, está morto, não é? Então, como ela vive na carne, então tudo que ela faz é voltado para o desejo da carne. E o apóstolo Paulo vai falar aqui dessa morte espiritual ainda no versículo 1, não é? Porque Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, não é? O homem, ele sem Deus, o homem afastado de Deus, ele está morto, não é? Ele está morto em delitos e em pecado. Ele não tem vida, não é? No espírito. O seu espírito adormecido, inerte, está sujeito à vontade da carne. Então, tudo que ele faz, na prática, é para agradar a carne. É por isso que o apóstolo Paulo, ele quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que no versículo 1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é? E que não anda segundo a carne, mas anda em espírito. Aí é a pessoa já vivificada, não é? A pessoa sai daquele estado de morto espiritual e passa a viver uma vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, a partir do versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo, na sua declaração, ele revela o amor de Deus para com o homem caído, não é? Para com o homem que está num estado de escravo, não é? Escravo do pecado, escravo do diabo, escravo do mundo e escravo da carne. Veja que no versículo 4, após o apóstolo Paulo revelar a condição do homem sem Deus, o apóstolo Paulo ele vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E o apóstolo Paulo, novamente, ele vai falar do estado em que o homem ele se encontrava, não é? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Então o apóstolo Paulo ele vem falar aqui da salvação, desse presente que nós ganhamos da parte de Deus. É por isso que em alguma ocasião eu costumo dizer, não sei se os irmãos já perceberam, que a salvação ele é um tesouro que Deus nos deu. É um presente que Deus nos deu. Mas é um presente, é um tesouro para ser compartilhado, não é para ser guardado, não é? A salvação, ela deve ser compartilhada, não é? É um tesouro incorruptível, né? Tesouro da terra, o dinheiro, a prata, o ouro, o homem ainda até esconde, ele guarda, faz reserva para si, não é? Ele não compartilha com ninguém, não é? Por causa da ganância, mas o evangelho não, a salvação, esse tesouro que Deus nos deu, irmãos, ele deve ser compartilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele diz que essa salvação que nós alcançamos mediante o grande amor de Deus. Ele diz que Deus ele é riquíssimo em misericórdia, irmãos. E a misericórdia, ela anda ao lado da graça, não é? Porém, ela é oposta à graça, a misericórdia. Os irmãos já perceberam?
Porque a graça é um favor imerecido que nós recebemos de Deus. É um presente, não é? Nós não merecíamos, não é? E recebemos. O que foi que nós recebemos? A salvação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui nesses 10 versículos que nós recebemos a libertação, não é? Fomos libertos do pecado, libertos do diabo, libertos do mundo, liberto da carne, e depois recebemos esse imerecível favor que foi a graça dele, né? A graça é um favor imerecido, nós não merecíamos. Enquanto que a misericórdia nós merecemos, mas não recebemos. Isso é a misericórdia de Deus. Porque o que é que nós merecíamos? A condenação eterna. Não é? Mas nós recebemos? Não. Por quê? Por causa da sua muitíssima misericórdia. Não é? Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que a misericórdia de Deus, não é? A sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aquilo que nós merecemos, nós não recebemos. Isso é a misericórdia de Deus. Não é? Enquanto que a sua graça, nós não merecíamos e recebemos, que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma revelação, quando ele diz que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo está falando da morte de Jesus, né? Da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele morreu, morremos com ele, não é? Morremos com ele. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele disse: nós morremos com Cristo, também com Cristo viveremos, não é? Então o apóstolo Paulo está falando da morte. Agora não mais a morte por causa do pecado, mas a morte do mundo, para o mundo, né? A morte para o sistema, a morte para a concupiscência da carne, não é? Estamos mortos e agora passamos a viver uma vida em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, o versículo 17, se não me foge a memória, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que assim que alguém está em Cristo Jesus, não é? Ela passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa passa a viver uma vida em novidade de vida, não é? Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Agora o apóstolo Paulo passa a falar de uma nova vida que recebemos através de Jesus, não é? Através da sua morte e da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda no versículo 6, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos declara algo muito importante aqui nesse versículo, quando ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele. Veja, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso o apóstolo Paulo está falando da posição que aqueles que outrora estava morto para Deus, não é? Após ser ressuscitado, vivificado em Cristo Jesus, agora ele está ao lado de Cristo, não é? Nos fez assentar nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo também fala da comunhão do crente, do salvo
com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz, para nos mostrar no século vindouro as abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, que em outra tradução se traduz por misericórdia, não é? Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele continua dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa salvação, irmãos, o homem, ele, por mais que ele se esforce por si mesmo, ele jamais alcançará a salvação, né? A salvação, ela não é um mérito de esforços, não é? A salvação não é um mérito de status, não é? Não depende nada disso. A salvação, ela depende de uma única coisa, a morte de Jesus, não é? A sua ressurreição e a sua graça que nós alcançamos quando vivíamos mortos em nossos delitos e pecado. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a salvação, ela é mediante a graça, não é? Mediante a graça que o homem, ele só encontra em Deus. Somente em Deus, por meio de Jesus Cristo, o homem, ele alcança essa graça. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero voltar aqui um pouco ao começo. O apóstolo Paulo também, quando ele fala do estado em que o homem sem Deus, ele estava morto em seus delitos e pecado, né? Aí o apóstolo Paulo, ele diz ainda no versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, irmãos. O amor de Deus fez com que a sua graça chegasse até nós. Foi o amor de Deus, não foi o nosso esforço, não foi mérito nosso, foi o amor de Deus para com a humanidade caída. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, irmãos, eu leio a epístola aos Efésios, sempre me vem em memória quando eu era adolescente, ainda não era bem adolescente, um pré-adolescente, ainda criança, né? Tinha meus entre 10 para 11 anos. Eu me lembro que fomos sepultar um parente nosso ali, um sobrinho meu, né, no bairro de Casa Amarela. Se alguém tem algum recifense aqui, deve conhecer, né, o bairro de Casa Amarela. Ali bem no centro de Casa Amarela tem um cemitério, que é o cemitério de Casa Amarela. E eu me lembro que fomos ali sepultar um sobrinho meu, né, que veio a óbito ainda recém-nascido, né? Muito novo, uma morte prematura. Naquela época as crianças morriam muito de sarampo, não é? Então, eu me lembro que fomos ali sepultar o meu sobrinho. E criança é curiosa, né, irmão? A criança, ela é muito curiosa. Isso faz parte da criança. A criança, ela é elétrica, ela não consegue ficar parada. Ela olha aqui, olha ali, olha lá. E eu me lembro que eu estava ali fazendo parte daquele velório e despertou em mim aquela curiosidade, porque eu vi mais afastado um grupo de pessoas, né? Um grupo não, tinha mais ou menos umas 5 pessoas. E me chamou a atenção a minha curiosidade, porque mais distante um pouco tinha um caixão, uma urna, certamente tinha ali uma pessoa, e só tinha um homem, irmãos. Um homem, uma pessoa só, à beira daquele caixão, chorando. E eu me lembro que ele balançava a cabeça, né? Balançava a cabeça, ele chorava. E eu, na minha curiosidade, eu me aproximei daquelas pessoas que estavam conversando. Eu não lembro se era 4 ou era 5, mas era um grupo muito pouco de pessoas. E elas diziam uma para outra. Isso eu nunca mais eu esqueci.
ela dizia uma para outra, ela foi uma pessoa muito má para os seus pais, né? Ela não foi uma boa pessoa, né? Como que dizia, por isso que não tem quase ninguém no seu velório, né? E eu me lembro que uma dizia assim, ela foi encontrada depois de 15 dias dentro do mato, né? E eu despertei ali aquela curiosidade em mim e fiquei escutando. E eles dizem que o carro dela saiu da estrada, caiu dentro do mato e ficou lá. Ela morreu, passou 15 dias, né? Quase 15 dias. E eu fiquei mais curioso ainda porque eu percebi que se tratava daquela pessoa que estava no caixão. E eu digo, eu vou lá ver, né? Eu vou lá. Criança é curiosa, aí eu fui lá. Próximo, irmãos, mas somente aquele homem que estava ali próximo ao caixão, irmão, bem colado ao caixão, era o pai daquela jovem. Era uma jovem que tinha perdido a sua vida e era o pai dela que estava chorando, né, se lamentando. Irmãos, e eu nunca tinha visto, irmãos, assim de perto, né, naquela época, uma pessoa em decomposição. Eu estou ilustrando aqui algo que aconteceu, irmãos, com o que o apóstolo Paulo fala aqui na palavra, não é? E não é uma ilustração, aconteceu mesmo, um fato que eu estava lá e eu me aproximei, irmão, mas eu nunca tinha sentido o odor assim de é uma coisa tão forte. Não sei se os irmãos hoje em dia já chegaram perto de uma pessoa nesse estado. Um odor é tão forte que o olho lacrimeja, de tão forte que é. Deve ser por causa da química que tem no corpo humano, não é? Um cheiro muito forte e aquele homem, ele estava perto daquela jovem, se lamentando, chorando, mas ninguém quis se aproximar, somente ele, por causa do odor que era tão forte do estado e de composição. E eu nunca mais esqueci daquilo, irmãos. E quando eu leio a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, sempre me vem na memória isso, não é? E a conclusão que eu quero chegar é o seguinte, irmãos, que Deus, ele nos encontrou nesse mesmo estado, no estado de decomposição. O nosso estado em que nós nos encontrávamos escravo do diabo, do mundo e da carne, irmãos. Nós estávamos mortos, não é? E o nosso corpo estava em decomposição, espiritualmente falando. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que Deus, não é? Que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, irmãos, não é? Através da sua bendita graça, fomos alcançados e recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Então, esse é o estado do homem sem Deus. O homem, ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus, ele provou o seu grande amor, não é? Deus, ele nos abraçou, irmãos. Independente do nosso estado que nós nos encontrávamos antes, não é? Porque todos nós, irmãos, ainda que um cristão, ele tenha nascido em um lar cristão, não é? Mas ele carrega, irmãos, a marca do pecado. Todos nós nascemos porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, não é? Herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, nós herdamos essa natureza. Então, o homem, ele nasce com essa natureza. É necessário que ele reconheça Jesus Cristo como seu Salvador, não é? E através da graça ele seja vivificado e receba uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que Jesus, na sua conversa com Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus, ele diz para Nicodemo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode herdar o reino de Deus. Nascer, irmãos. Ele precisa morrer, não é?
e nascer, ressuscitar, ressurgir com uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 9, o apóstolo Paulo, ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem da obra, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E no último versículo, aqui no versículo 10, irmãos, para finalizar esse tema da salvação pela graça, o apóstolo Paulo, ele revela o propósito pelo qual Deus, ele nos vivificou, pelo qual Deus, ele nos libertou, não é? Pelo qual Deus nos deu novamente uma nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, porque somos feitura sua, criado em Cristo, para quê? Para boas obras, irmãos. Veja que esse é o propósito pelo qual Deus, ele nos ressuscitou e nos vivificou, para que andássemos em boas obras, não é? Ele nos preparou para que andássemos nela. Nela quem? Na boa obra, irmãos, não é? Aí eu repito aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que assim que alguém está em Cristo, ele recebeu uma nova vida, ele não é mais escravo do diabo, não é mais escravo do mundo, não é mais escravo da carne, agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E que passamos daí em diante agora, irmãos, a viver em novidade de vida e andar em boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que a cidade de Éfeso era uma cidade mergulhada na idolatria, uma cidade dada à prostituição. A prostituição fazia parte da liturgia dos cultos que havia ali naquela cidade, né? Então era uma cidade dada à prostituição, à idolatria, à feitiçaria, não é? Mas que agora estava ali, irmãos, uma igreja que foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que outrora estava morta, mas que agora estava viva em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, era o nosso estado também quando Deus, ele nos encontrou, não é? Estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Mas Deus, pelo seu grande amor, não é? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, irmãos. Ele nos colocou, louvado seja o nome do Senhor, nas posições celestiais, não é? Ao lado de Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus o abençoe a todos. Vou deixar 5 minutinhos aqui para o pastor. Amém, pastor? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e que o Espírito Santo, irmãos, continue falando aos vossos corações.